Algum tempo após derrotar Impi, Luna estava trabalhando mais um dia no Retro Café. Já estava na hora de fechar e Tony estranhou Luna estar tão quieta e fazendo todo o trabalho sem reclamar ou se divertir às custas de certos clientes. Tony diz preocupada: essa não é minha amiga. E Luna diz: tem razão. Não sou. Tony pergunta a Luna o que há de errado, amiga. E Luna responde: já passou algum tempo desde que derrotamos Impi. E eu não tive nenhuma ideia para um novo jogo. Eu já revirei todo o meu sótão e meu porão e não consigo encontrar nenhuma inspiração. Tony tenta animar Luna dizendo: não se preocupe. Você é a Luna. Logo logo você vai ter novas ideias. Luna apenas diz sei. Luna se despede de Tony e vai para casa com um sentimento vazio. Ela sobe até o sótão e procura mais uma vez por alguma coisa para inspirar ela a ter novas ideias. Até que encontra uma velha televisão. Isso deixou Luna meio curiosa. Ela pensa consigo mesma: nossa, faz décadas que não vejo televisão. Será que está tão ruim quanto quando eu parei de ver? Luna começa a instalar a velha televisão. A imagem chuviscada trouxe nostalgia a ela, mas os programas eram todos ruins. Luna teve uma ideia. Ela pensa: já sei. Um jogo de mistério envolvendo canais de televisão. Ela pega um bloquinho de notas e começa a anotar as ideias enquanto ela viaja pelos canais. Poucas ideias vieram porque Luna estava entediada com tantos programas chatos, até que ela parou no canal 3. Ela ficou surpresa ao ver um jogo de videogame passando na televisão e logo ela percebeu que aquilo se tratava de uma interferência. Era Tani quem estava jogando seus videogames antigos. Luna parou tudo e começou a assistir. Ela assistia com atenção e estava se divertindo assistindo Donnie jogar jogos antigos. Ela ria porque Tani não jogava bem, mas ela não parava de torcer por Tani, e todas as vezes que Tani perdia uma vida ou dava game over, Luna ria e dizia como Dani era ruim. Pouco antes da meia-noite, Tony desligou seus videogames, ficou apenas um canal azul. Luna estava prestes a desligar a televisão até que uma imagem estática começou a aparecer como se algo fosse começar. Luna começou a prestar atenção na televisão. No fundo ela sabia que não era nada, mas ela tinha a imaginação de uma criança e começou a imaginar coisas. Talvez fosse a inspiração que ela procurava, pensou ela. Mas a imagem realmente estava tomando forma. Luna estava começando a ficar com medo, mas ela estava muito curiosa. Até que meia-noite em ponto, ela pensou ter visto brevemente a imagem de uma mulher com uma máscara branca sorridente, cabelos pretos extremamente longos e um longo vestido branco, parada em um parque à noite. Tudo estava muito escuro, apenas com algumas luzes dos postes piscando mal iluminando o cenário. A imagem passou rapidamente e Luna ficou muito assustada, especialmente porque aquela pessoa lembrou ela dos seres encapuzados da cidade dos comerciantes. Mas logo começou um programa com um ursinho polar de pelúcia em uma sala mal iluminada apresentando a programação. Luna achou aquilo muito estranho e ela estava muito assustada, mas ela estava muito curiosa. Então ela se sentou e começou a prestar atenção em tudo o que estava acontecendo. O ursinho tinha uma voz caricata, como se ele estivesse falando com uma criança, mas a linguagem dele era bem adulta. Como se isso não fosse assustador o suficiente, não parecia que o ursinho estava sendo manejado por alguma mão, parecia que ele tinha vida própria. Ele começou a sua apresentação: olá telespectadores da meia-noite, eu sou Floquinho. Nas próximas 6 horas vocês verão nossas programações especiais que não permitiriam mostrar em nenhum lugar, nem mesmo na internet. Então preparem seus vídeos cassetes. Mas lembrando que se vocês mostrarem nossos conteúdos gravados para alguém, vocês podem ser presos e não a gente. Floquinho termina falando animadamente: então aproveitem nossos shows. O primeiro programa parecia ser televendas, novamente em uma sala mal iluminada, mas havia várias prateleiras e mesas de vidro com objetos de porcelanas. Um cara com cabelos longos, roupas pretas e aquela mesma máscara branca sorridente parecia estar vendendo aqueles objetos, mas ele não falava nenhum preço. Ele apenas pegava um objeto e começava a explicar sobre ele.
O mais perturbador é que ele não parava de olhar para a câmera. Ele deixou um objeto cair, e o barulho foi muito alto. Ele olha para o objeto quebrado no chão em silêncio. Então ele olha para a câmera ainda em silêncio e depois ele começa a gritar muito alto e estridente. O coração de Luna começa a disparar de medo e o cara começa a jogar os objetos no chão e os barulhos são muito altos e estridentes. O programa acaba e Luna está muito assustada sem entender nada do que ela acabou de ver. Logo começa o segundo programa. O ursinho Floquinho volta e começa a apresentar novamente. Dessa vez ele está em uma sala um pouco mais iluminada. Floquinho começa a pegar alguns discos de vinil e falar sobre eles. Luna acharia tudo aquilo fofo se não fosse a atmosfera muito estranha e o fato do ursinho falar caricatamente mas usar uma linguagem adulta e parecer que ninguém estava manejando ele. Depois que ele mostrou os discos, a coisa começou a ficar mais tensa quando Floquinho pegou o primeiro disco que ele mostrou e começou a olhar para a câmera em silêncio. Logo ele começou a falar com uma voz menos caricata em qual desses discos será que contém mensagens subliminares? Vamos tocar e descobrir. Floquinho começa a girar os discos ao contrário e Luna se assusta ao ver ele virando a cabeça em direção à câmera enquanto escuta o disco. Logo ele pergunta: "Você está ouvindo?" O resto do show Floquinho apenas repete o mesmo ato com os outros discos e quando ele termina ele volta a ter sua voz caricata e diz: "Oh, que pena, não tivemos nada dessa vez." A câmera então foca no rosto dele e ele diz em sua voz caricata: "Ou será que tivemos?" A imagem começa a ficar com a qualidade ruim e ele diz revertidamente: "Escute de novo." A qualidade fica boa novamente e a cena se repete, mas dessa vez ele diz normalmente: "Escute de novo." Mas dessa vez estava com mais um em seu rosto. A tela então dá um fade out preto. Luna não aguenta mais ver aquilo e ela está prestes a desligar a televisão, mas aquela imagem da mulher no parque aparece novamente rapidamente, mas dessa vez durou um pouco mais. E a legenda dizia: "Continue assistindo." Luna desligou mesmo assim e foi se deitar com as luzes acesas, mas ela não conseguia dormir. Sempre que ela fechava os olhos ela via aquela imagem, e um flashback dos dois programas que ela viu. Parecia que tinha uma voz distorcida na cabeça dela repetindo: "Volte a assistir." Luna volta até a televisão e sintoniza novamente. Dessa vez estava passando um programa que parecia um sitcom. Todas as pessoas nesse show usavam máscaras de borrachas coloridas estranhas e as vozes deles pareciam distorcidas. O estranho desse show era que os atores sempre paravam de atuar quando assim que as risadas da plateia começavam. Nenhuma piada daquele show era engraçada, mas eles começam a fazer piadas violentas e piadas explícitas. Luna está quase vomitando. O show termina com aplausos e outro começa. Dessa vez era um show de marionetes de ventríloco. Tudo era mais assustador porque parecia que não haviam cordas, mas Luna se convenceu de que as cordas não eram visíveis porque a qualidade da imagem era meio ruim. O show parecia tentar ser educativo, mas tudo era muito estranho porque o som era muito realista, tinha muito eco porque parecia que eles estavam gravando em uma casa quase vazia. E o que tornava tudo mais perturbador era que os fantoches falavam escandalosamente. Havia alguns números musicais onde o fundo mostrava coisas aleatórias que não eram assustadoras, as letras também não eram assustadoras, mas a forma como os fantoches cantavam e se moviam eram assustadoras. Já eram quase 6 da manhã, a programação termina com Floquinho em um fundo azul dizendo com um tom triste: "Bem, já está ficando claro lá fora. Isso significa que já estamos encerrando nossa transmissão por hoje." Mas logo ele começa a falar animadamente: "Mas não se preocupe, estaremos de volta amanhã à meia-noite, e vamos trazer mais programas novos em breve. Por isso não deixe de sintonizar o canal 3 para nossas programações especiais." A animação dele estava mais estranha, era como se ele estivesse vivo e aquilo deixou Luna muito perturbada. Ela tenta se convencer de que aquilo provavelmente é um stop motion ou alguém está manejando o ursinho em um fundo verde. A transmissão encerra e Luna está com medo de ir dormir.
Ela liga para Dani e Tony acorda e atende o celular preocupada. Ela pergunta a Luna o que houve e Luna responde que ela não conseguiu dormir noite passada. Luna pergunta se ela pode dormir um pouco na casa de Tony porque ela está com medo de dormir sozinha. Tony diz que está tudo bem. Chegando na casa de Tony, ela pergunta a Luna o que aconteceu, mas Luna responde que está muito cansada para explicar. Tony diz que está bem e diz para Luna subir com ela até o quarto. Luna se deita na cama de Tony e logo começa a dormir. Tony apenas sorri e se deita ao lado de Luna, e logo ela começa a dormir também. Já era 6 da tarde, Tony já estava fechando o café e Luna finalmente acordou e desceu as escadas. Tony sorri e diz: Luna, você dormiu bem? Eu não quis acordar você, então deixei você dormir. Você acordou meio tarde e eu já estou fechando. Mas tudo bem você ter perdido um dia de trabalho. Você não parecia bem hoje. Mas como você está agora? Luna pareceu estar desligada e não prestou atenção no que Tony disse, e ela pergunta-o. Tony para de sorrir e pergunta: você está bem, Luna? Luna começa a sorrir simpaticamente e diz sim. Tony percebe que Luna não está bem e diz: você pode falar comigo se você precisar. Luna continua sorrindo e diz: não se preocupe com isso. Tony acha o comportamento de Luna muito estranho. Luna percebe que Tony está desconfiando, então ela diz: bem, eu já te incomodei o bastante hoje. É melhor eu ir para casa. Ela vai embora, mas antes de destrancar a porta, ela fica com muito medo de entrar. Ao colocar a mão na maçaneta, vem um flashback da imagem da mulher no parque em sua mente. Ela começa a tremer e tem a sensação de que alguém está dentro da casa dela esperando por ela. Ela abre a porta lentamente, acende as luzes e procura por cada canto da casa. Não tinha ninguém, mas Luna sentia uma presença na casa dela e ela sentia que estava sendo observada. Luna queria esquecer o que ela viu ontem, mas por algum motivo ela sentiu vontade de continuar vendo mesmo que ela sentisse muito medo. Ela queria comprovar se o que ela viu ontem foi real e ela queria descobrir mais sobre o canal para poder denunciar a polícia, porque provavelmente se trata de um canal pirata. Ela começa a ficar com medo de que Tani assista esse canal, porque ela desligou os videogames justamente antes da meia-noite, e isso parece uma coisa que Tani gosta mas esconde de Luna. Mas aquela imagem da pessoa no parque era o que deixava Luna ainda mais curiosa. Por algum motivo aquela mulher passava a mesma sensação que os seres encapuzados da cidade dos comerciantes, fazendo Luna querer continuar. Um pouco antes da meia-noite, Luna assiste Tony jogando videogame novamente. Isso faz Luna se sentir melhor, como se Tony estivesse ao lado dela. Novamente prestes a dar meia-noite, Tony desliga o videogame e o canal azul começa. À meia-noite em ponto começa a sintonizar, Luna engole saliva e a programação começa. Aquela mesma imagem apareceu novamente, mas dessa vez a imagem durava por mais tempo. Luna começou a sentir calafrios ao ver aquela imagem. Ela nota que havia alguns movimentos na imagem, às vezes a data e hora apareciam na câmera, eram a data e hora atuais. Luna percebeu que aquilo estava sendo transmitido ao vivo. Após observar por um tempo, o celular de Luna começa a tocar e isso deixou ela apavorada. Ela fica aliviada ao ver que era o número da Tani e atendeu. Tony pergunta se Luna está bem, especialmente porque as luzes da casa dela estão todas acesas. Luna diz que está tudo bem e que as luzes só estão acesas porque ela está trabalhando até tarde. Luna percebe mais uma legenda na televisão e diz a Tony que ela precisa desligar. Ela lê a legenda que diz: olhe na poltrona da sua sala. Depois disso a programação começa com o cara das porcelanas, mas sem qualquer introdução do Floquinho. Luna fica muito assustada e desce as escadas com cuidado e olhando para todos os cantos para ver se alguém está na casa dela. Ela pega uma faca na cozinha e vai devagar até a sala que estava com a luz apagada. Ela aperta o interruptor mas a luz não acende. Não havia ninguém lá e Luna olha na poltrona. Ela se assusta e deixa a faca cair no chão ao ver o ursinho Floquinho sentado na poltrona. Ela fixa o olhar nele enquanto tenta pegar a faca no chão. Logo Floquinho olha para Luna com a cabeça deitada enquanto diz: você não deveria brincar com facas.
Elas são perigosas.